Olá, hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre o Apocalipse. Estamos no verso 12, que diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Como assim, voltei-me para ver quem falava comigo? No vídeo anterior, a gente leu o verso 9, 10 e 11 e fizemos a hermenêutica, a explicação, exegese desses versículos. O Messias então aparece aqui para João numa visão e diz para ele escrever o que vê num livro. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João está tendo uma visão aqui. Ele foi até o dia do Senhor em espírito. Expliquei isso no vídeo passado. Então ele ouviu por detrás dele uma grande voz, como de trombeta. Ele se voltou para ver quem falava com ele. Então ele viu 7 candeeiros de ouro. Veja, a primeira coisa que ele viu foi os 7 candeeiros de ouro, verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa visão foi tão grandiosa que no verso 17 diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Espero conseguir explicar tudo isso em um único vídeo. Eu oro ao Criador para que o Pai abra teu entendimento nesse momento. Você compreenda essa interpretação profética, essas palavras, essas características, esses detalhes dessa visão, para que você seja edificado. Que a vontade do Pai seja feita. Verso 12, então. João volta-se para trás para ver quem é que falava com ele, com aquela grande voz de trombeta. Ele se voltou então e viu 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Por que é o Messias aqui, que está falando com João? Como é que a gente sabe que é o Messias? Porque essa expressão filho do homem no Evangelho é referência ao Messias. E aí você encontra outras características, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quando você tem alguma dificuldade de entender a Bíblia, eu sugiro a você clicar na NTLH, procurar uma tradução NTLH, que ela dá uma explicação automática. Então veja só, no meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Vestes talares era a roupa do sacerdote. Essas características eram do sacerdote, lá da antiga aliança. E
Stalares, stalares significa que até os pés. Então uma vestidura peculiar, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Todas as características do sumo sacerdote. Então, veja, a escritura nas cartas de Paulo fala que o Messias é o nosso sacerdote. Né? Que a ordem lá levítica dos sacerdotes, do templo móvel e toda aquela coisa, tinha sido sombras daquilo que havia de vir, ou seja, que era o Messias. Então ele hoje é o nosso sacerdote. Olha as características. Olha como a visão vai revelando quem está falando. Tá? Aqui, o que acontece? João está tendo a visão do Messias, mas não morto, não crucificado, não humilhado. Agora glorioso, poderoso, Rei, sacerdote eterno, supremo. E o texto vai dando mais características agora. 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Veja, cabeça, autoridade. Cabelos eram brancos como a alva lã, a lã pura. Aqui é uma alusão lá a Daniel, né, onde fala do ancião de dias, que também tinha isso, ou seja, eles estão em patamares, tanto o Messias quanto o Criador, elevadíssimos, são os supremos. Né? Dá a ideia de que eles são, eles existem antes de todos, de tudo e todos. Essa é a ideia. Como neve, ou seja, pureza, poder puro, kadosh, que erroneamente foi traduzido como santo, mas significa separado, puríssimo, perfeito. Os olhos como chama de fogo. Os olhos do Messias, olha a descrição. Até explicar isso é difícil. Como é que você vai ter uma visão e vai ver um ser desse com os olhos como chama de fogo? Você imagina os olhos como chama de fogo. Você imagina o poder. É nesse sentido. Olhos que podem ver tudo. Olhos poderosos. Prescrutadores. Que não vai deixar nada passar, porque agora ele está vindo aqui como juiz. Ele veio uma vinda para morrer, para cumprir as profecias. Agora a segunda vinda dele não é para ser açoitado, meu irmão. Não é para ser pisoteado, cuspido, socado, crucificado, morto, humilhado. A segunda vinda dele é para julgar. Já parou para pensar nisso? Porque muitas pessoas parecem que estão vivendo hoje de uma forma que acha que não vai haver julgamento nenhum, né? Que o Messias é só amor. Amor com olhos como chama de fogo. Como é que você acha que vai ser o julgamento final, meu irmão? Agora o verso 15 diz assim: os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha. Outros textos aqui de Apocalipse dizem que ele é aquele que pisa no lagar da ira do Criador, aonde ele vai pisar os ímpios. É com esses pés aqui, refinado numa fornalha. Agora ele vem glorioso. A segunda vinda dele vai ser gloriosa. Não é como a primeira. A voz como voz de muitas águas. Você já foi para a praia ou escutou o som do mar, das ondas?
É um barulho alto, é um barulho forte quando você está lá perto. É como voz de muitas águas. Imagine várias vozes falando águas. É um som estrondoso, fortíssimo. Quase como que uma tempestade em alto mar. Essa é a voz dele. É algo estupendo. Então João, imagina vendo tudo isso. Aí o verso 16 ele vai dar outras características. Tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aqui já são linguagens metafóricas. O que ele viu era para escrever, porque era para ser assim, para escrever assim. Tá? E aqui vai falar das estrelas, na mão direita. Interessante que a Bíblia sempre fala da mão direita como sendo a que segura, a mais forte, etc. e tal. Né? Então, mão direita, ou seja, tem 7 estrelas. Nós lemos antes o que é 7 estrelas, né? Nesse mesmo vídeo aqui anteriormente. Lá embaixo vai dizer que é o quê? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Anjos, aqui a palavra em grego é angelos, ou seja, mensageiros das igrejas. Tá? Então as estrelas aqui do verso 16, que ele tinha na mão, ele está na destra, está segurando os mensageiros. Os verdadeiros, né? Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui abre uma interpretação para muitas coisas. A palavra do Criador. A palavra que ele profere, uma grande afiada espada de 2 gumes. E também a espada com que ele vai vir voltar em Apocalipse 19. Para destruir os ímpios. Né? O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você imagina olhar para o sol. Ninguém consegue ficar olhando para o sol a olho nu. E o sol, meu irmão, está muito longe da gente. Nós estamos aqui na Terra. Olha a comparação. Você está aqui na Terra, você tenta olhar para o sol ao meio-dia. Quando ele fala aqui como o sol na sua força, o sol do meio-dia. Tente olhar para o sol ao meio-dia. Meu irmão, quer dizer, não tente, não faça isso. Você não vai conseguir por muitos milésimos de segundo. Tá? Não tem como. Sem filtro. Só o rosto do Messias brilhava como o sol na sua força. Você imagina só o rosto dele brilhar como o sol? Aí o que acontece? João ele olha para trás e vê isso. O que você acha que acontece com o ser humano? Verso 17. E isso que João estava em espírito, meu irmão. Nós lemos antes. Não estava em carne e osso, não. O que aconteceu? Quando ele viu, quando o vi, caía a seus pés como morto. Não aguentou. Não teve como aguentar, meu irmão, mesmo em espírito, para você ver o nível do poder do Messias. E isso que, nesse momento, talvez o Messias não estava nem manifestando seus poderes. Estava apenas ali parado. Olha o nível. Esse é o Salvador. Esse é o Cordeiro. João caiu como morto quando viu. Porém, ele, o Messias, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Já lemos isso e expliquei no vídeo passado. No vídeo retrasado, inclusive. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Dá mais ênfase ainda e comprovação que é o Messias que está aqui. Ele vive hoje, veja. Esteve morto, ele coloca estive morto no passado, mas vive no presente.
Eis que estou vivo pelo século dos séculos. E não só vive, mas é para sempre, eternamente. Olha só que coisa mais gloriosa. E o Messias fala: não temas. Eu estive morto, mas eu vivo pelo século dos séculos. Eu estive morto, passado, mas estou vivo. Olha que interessante. Para sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem poder sobre a morte. Por quê? Porque ele venceu a morte. A esperança que ele está dando aqui para as pessoas salvas, que creem nele, se arrependem dos seus pecados, você talvez pode morrer. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui inferno não é a tradução correta. Aqui é adu, ou seja, Hades, que é simplesmente sepultura no grego. Tá bom? Então, aqui Thanato é morte, Ketuado e do Hades, ou seja, da sepultura. Então ele venceu a morte e a sepultura, porque quando ele morreu, ele foi para a sepultura e passou lá um tempo. Ressuscitou, vencendo a morte e a sepultura. Então está totalmente nas mãos dele estas coisas. Quem morrer, depois nós vamos abordar os próximos versículos. Eu vou explicar, inclusive, depois nos próximos. Vou deixar você na curiosidade, tá? Beleza. Então, vamos avançar porque tem mais coisa. Ele coloca a mão sobre João e fala: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Olha só, era para escrever tudo. Tá? Num livro. E o Messias estava ali, então, revelando para ele as coisas, pouco a pouco. Então, o verso 20 a gente já explicou quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros, também como candelabros, como você quiser chamar, de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Agora eu vou explicar esta parte. Quando a Bíblia traz candeeiros ou candelabros aqui, ela está se referindo àquilo que tinha na antiga aliança. Tem alguns textos aqui que comprou. Aqui no verso 12 tem essa explicação. Candelabros, trata-se de 7 candelabros de ouro que, segundo o verso 20, simbolizam as 7 igrejas do verso 11. A imagem evoca o candelabro de 7 abajures do Zacarias 4:2 e possivelmente também o candelabro de 7 braços de Êxodo 25, 31 a 40. Tá? Existia um candelabro, era como se fosse um porta-vela. Candelabro, candeeiro. Você coloca uma vela em cima para acender. E ali tinham 7 braços. Olha que interessante. O Messias está dizendo que as 7 igrejas aí são esse aspecto geral para onde as cartas eram, para onde as revelações que ele estava dando para João deveriam ser endereçadas, né, para depois se espalhar para os outros eleitos. E os candeeiros são essas igrejas. Ou seja, igreja é o quê? Vós sois o quê? A luz do mundo, né? O sal da terra. E a igreja é a luz do mundo não por causa da igreja, mas por causa do Messias. É o Messias que brilha na igreja e por isso a igreja então reflete essa luz, que é o Messias. Então, o candelabro é a igreja. Você imagina um candelabro aqui e essa luz então do Messias está na igreja. Olha só que comparação. E eu tenho aqui, vou pegar a Bíblia aqui, no original em grego, para a gente agora dar uma analisada. Porque essa comparação de candeeiro, candelabro, como sendo a igreja, é porque ela tem a missão de levar a luz para o mundo. Ela é luz no meio das trevas. Por isso um candelabro, quando você acende as velas num candelabro, você então encontra luz
num lugar escuro. E é isso que simboliza. Olha que interessante. Então João ali está tendo a visão do quê? No verso aqui inicial, quando ele vê os candeeiros de ouro. Olha o valor ouro. Por quê? Porque a igreja vale muito. E no meio dos candeeiros, o Messias. Por que no meio dos candeeiros? O Messias está andando no meio das igrejas. Ou seja, da igreja. Ou seja, igrejas, todos os crentes no mundo. Olha só que coisa interessante, que revelação. Então agora a gente vai analisar esses textos aqui no grego original. Só para você ter um entendimento um pouco mais profundo, tá bom? Esperar focar aqui, tá desfocando. É só aqui embaixo o verso 12 e depois a gente vira a página. Aí focou. Então, e voltei-me para ver, né, a voz que falava comigo. Voltado, eu vi 7 candelabros. Heptá, 7 candelabros aqui. Lurnias, tá bom? Daí que vem luz, né? Parece lux ali, mas aquela letra ali é um som de r, então é lurnias, né? Então ele viu 7 candelabros, eu vou virar aqui a página, dourados, olha só. Aqui diz dourados, os candelabros eram dourados. Vou posicionar melhor minha mão aqui, você vai lendo. Dourados, né? E a tradução para o português vai dizer que é de ouro, né? Mas ali é dourados. E no meio dos candelabros, o semelhante ao Filho do Homem, antropo-homem, né? Vestido com uma túnica, olha só, que chegava aos pés, ou seja, as vestes talares, a túnica do sacerdote, e cingido junto ao peito, né, com cinta dourada também. A cabeça dele e os cabelos brancos como lã branca, é bem isso mesmo, como neve. E os olhos, olha, oftalme, dele como chama, olha só, de fogo. Fogo é pyros. Né? Os pés dele semelhantes ao bronze polido, como em fornalha ardente. Olha só. E a voz dele como voz de muitas águas. Essa questão de fornalha ardente também é uma questão interessante porque os pés remetem à pureza, né? E biblicamente falando também. E aí você vê que os pés dele, como bronze polido, refinado numa fornalha. Ou seja, a pureza altíssima. É uma pureza altíssima. Aqui está dando pureza, características de pureza e poder ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, porque é numa fornalha que você é moldado, é numa fornalha que você é refinado. Já fiz vídeo sobre isso no meu Instagram, Rômulo Ribeiro no Instagram, vá para lá e você vai ver um vídeo. Inclusive não está no Instagram apenas, está também como short aqui no YouTube. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui. Vamos ver aqui se eu consigo achar os shorts. Aqui, ó, esse vídeo aqui, ó, a lâmina forjada. Assista esse vídeo aqui da lâmina forjada, ó, porque esse vídeo eu explico exatamente isso. O que você tem que fazer com uma lâmina para ela ficar totalmente boa, uma boa espada. Ela tem que levar marretada, vai para a bigorna, tem que esquentar, tem que derreter. É desconfortável lá para a espada, né? Para a lâmina, tem que passar por vários processos, marretadas, vai para a fornalha, vai para o fogo, derrete, afia. E muitas vezes, até se tornar uma boa lâmina temperada. Então veja a comparação dessa revelação. Porque esse vídeo que eu estou falando mais é de desenvolvimento pessoal.
E o autoprofessamento também. Agora, essa revelação aqui, ó, é muito semelhante a isso. Olha o que o Messias passou. Por que você acha que ele tem aí os pés como bronze, semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha? Olha o que ele passou. Claro que não é só pelo que ele passou, mas é um conjunto de coisas. Porque é assim que a gente se refina. Por isso hoje você vê muito, você talvez passe por sofrimentos também. Bom, vamos voltar aqui aonde eu estava. Agora deixa eu me lembrar aqui, verso 15. Vamos ver se é o verso 15 que eu... Então, semelhantes a bronze polido como em fornalha ardente. A voz dele aí como voz de muitas águas, né? Já expliquei antes. Então, tendo aí na mão direita, né, as 7 estrelas. Da boca dele sai a espada de 2 gumes, afiada, né? E o rosto dele como o sol brilha no poder. Olha só que interessante, no poder dele, né, pelo próprio sol. Quando via ele, caiu junto aos pés dele como morto. Né? João teve uma visão grandiosa demais. Né? Dá para dizer que ele morreu praticamente, né, ali em espírito. Então ele colocou a mão direita, né, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ali eu marquei primeiro e último, ou seja, protos, kero, erratos, que é, em Apocalipse 1:8, quando vai falar do Criador, não é protos e erratos, é alfa e ômega, para diferenciar. Ó, alfa e ômega aqui no original. A gente já viu isso antes, aqui, ó, né? Ó, Apocalipse 1:8, para facilitar para você aqui. Por causa da diferença. Quando vai falar do Criador, é alfa e ômega, ok? Em Apocalipse 1:17, quando vai falar do Messias, não é usado a mesma linguagem. É usado essa aqui. O protos. Deixa eu só enquadrar. E o erratos. E o último, tá? É diferente, tá? E ele vive, esteve morto, mas vivo está pelo século dos séculos. Tem as chaves da morte ali que eu expliquei e do Hades, tá? Ou seja, sepultura, tá? Escreve então essas coisas que são as que devem acontecer depois dessas, que são as próximas revelações. O mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas. Estrela aqui está, deixa eu ver, está pequenininho aqui para mim. Asteron. Não, Asteron, melhor, Asteron, que inclusive aí vem, será que aí que vem Astarote? É uma possibilidade, porque bem semelhante aqui, né? Deixa eu deixar aí. Deixa eu ver. Asteron, estrelas. Será que é daí que vem Astarote? Interessante. Que é uma falsa deusa, né? Talvez. Eles pegam os nomes originais e deturpam. Que virgem na minha mão direita, os 7 candelabros dourados. As 7 igrejas são 7 anjos, os 7 candelabros. É isso aí que você está vendo no português aí, exatamente. Tem uma coisa interessante aqui, que eu marquei aqui. No último versículo ali, que é o candelabros, né? Ali do verso, o último aí, do verso 20, tá? A palavra é lurnia. Aliás, é quase isso. Não, é isso mesmo, lurnia. E eu fiz uma referência aqui em Mateus 5, 14 e 16. Eu vou abrir lá agora. Então, Mateus 5, 14 a 16, ele vai dar essa referência de candelabro, para você ter essa noção. Quer ver? Mateus... Eu não cheguei a marcar aqui com caneta, mas não tem problema. Mateus 15, 14... Mateus 15 ou Mateus 5? Espera um pouquinho. Acho que é Mateus 5. Peraí. Só. Deixa eu ver de novo aqui. Essa referência que eu marquei aqui. Mateus 5, 14, 16. Ele vai fazer essa referência. Aqui, ó.
Ah, não, eu marquei. Então, olha lá. Olha que referência muito interessante aqui, ó. Lá, ó. Deixa eu melhorar aqui. Então, em Mateus 5,14, os discípulos à luz do mundo, ó. É a referência de Apocalipse 1,20. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também a vossa luz diante dos homens brilhe, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja que interessante isso. Veja que interessante isso. Essa comparação. Vós, igreja, luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Por isso que coloca-se alto para que mais pessoas vejam. Não no sentido de se vangloriar, mas no sentido para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Olha que interessante. Por isso, candeeiros, candelabros. Interessante, né? Entendeu essas referências? Beleza, então. Teria mais coisa aqui para eu explicar, mas acho que já foi explicado aqui, né? Aqui tem outras referências, espada aguda. As bases estão aqui, se você quiser ler, está tudo aqui. Se você quiser ler depois, estudar e tal. Anjos, né? Você pode estar com essa dúvida. Será que aqui em Apocalipse 1, essa palavra anjos, ou seja, aqui ó, angeli, ela seria anjos celestiais ou os pregadores da palavra daquelas congregações lá, daquela época, das 7 igrejas? Né? Aqui tem uma coisa, deixa eu ver. Vamos ver o 20. Vou baixar lá embaixo de novo, só um pouquinho. Anjos. A palavra anjo significa mensageiro. Né? Pode tratar-se aqui de seres celestiais, como os anjos protetores das nações, no Daniel 10, 13, 12, 1, ou de mensageiros humanos, mas mais provavelmente, né, nos capítulos 2 e 3 representam as igrejas. Então, pode ser tanto uma coisa quanto a outra, tá? Essa palavra angelos ou angeli significa mensageiros e pode ser, né, esses anjos protetores que existem ou os mensageiros humanos, tá bom? Então, gente, encerrando o capítulo 1 aqui, finalmente, né? Próximos vídeos, capítulo 2. Ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um joinha, isso contribui muito, tá? Assista as minhas playlists aqui no canal, inscreva-se no canal Rômulo Ribeiro no YouTube e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vá para o Telegram, Instagram, Face, live na Twitch lá, Rômulo Ribeiro, só você procurar, tá? Para ser notificado e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe, envie esses vídeos para as pessoas, faça um trabalho de evangelização, mesmo que seja virtual, envie para que mais pessoas aprendam esses conteúdos, ok? É isso, grande abraço, fique na paz, até a próxima.